homem com daddy issues, ele é tão ruim ou pior que mulher com daddy issues. Porque a mulher com daddy issues, ela vai tentar buscar masculinidade em outro homem, um namorado e tal. Mas quando o homem tem daddy issues, ele basicamente é uma mulher por dentro, só que com todo o poder bélico que um homem tem. Ele irá se comportar igual uma mulher, só que ele vai fazer isso com poder. Sabe aquele negócio que eu tava falando no início, né? Que a mulher, às vezes, na favela, chama o traficante pra oprimir o cara que tá o marido dela, o namorado, e aí quando você vê, já deu todo um problema. O homem com daddy issues, ele é seu próprio marido, ele é seu próprio traficante. Se a mulher interior dele, quando dá um problema, ele se emociona muito fácil. Cara, outro dia eu tava vendo um canal do caso, né, do mais novo. E aí, o cara mais novo, ele tava falando assim, olha, as mulheres na balada, elas estão ignorando os homens. Aí ele vai usar um vídeo de exemplo. Cara, deu vontade de quebrar minha televisão, que eu tava vendo na TV. A mulher tá de costas. O cara, que não é nenhum deus grego, a mulher tá conversando com alguém, ele toca na mulher e ela vira pra trás com uma cara de... quem tá me chamando? E aí o cara pausa o vídeo e fala, olha a cara de nojo que ela tá olhando pra ele. Meu amigo, ele chegou pelo ponto cego da mulher, não é cara de nojo, a mulher tá puta. Eu tô num raciocínio aqui, alguém que eu não conheço me cutuca e quer que eu olhe pra trás. É o quê? Um homem que na verdade é uma mulher por dentro, porque ele não sabe usar o poder do corpo dele como homem. E aí ele fica emotivo, ele é impulsivo, ele tem características de sempre querer atenção, ele não aceita ser contradito, porque ele é uma mulher por dentro. Nossa, CPMF, de onde é que você tirou tudo isso? Porque eu já fui assim. Eu convivi muitos anos com a minha mãe, embora eu não seja filho de mãe solteira. Meu pai, ele trabalhou muito. Então, a figura, o meu comportamento, ele emulou ao longo dos anos muito mais o comportamento da minha mãe que do meu pai. Eu corrigi isso depois dos 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com o meu pai. Trabalhando com ele, as poucas lições de masculinidade que ele me deu na infância puderam se solidificar na vida adulta. E aí, aquela menina interior que eu tinha, ela morreu e aí eu virei um homem. Porque as pessoas não entendem isso. Meninos, machos humanos pequenos, eles emulam o comportamento da fêmea porque eles têm a mamãe. É o papai que tem que ensinar para ele como ser homem. Se ele não tem homem, ele vai ser um homem com daddy issues. E aí, meu amiguinho, se ele for um homem com daddy issues, pode ter certeza, vai dar problema. Vai dar problema. E aí eu falo para vocês, meus caros ouvintes, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque um homem com daddy issues, ele não é um cara confiável. Ele não é bom para ser amigo de outro homem. Ele não é bom para ser amigo de outro homem. Quiçá, adoro essa palavra, quiçá, ser um companheiro amoroso de um outro homem. E é muito interessante quando você vê, geralmente o cara com daddy issues, ele vai fazer muito parecido com, vamos pegar a Tami Miranda. A Tami Miranda é uma mulher com daddy issues e ela fez a transição, virou Otami. Ela se tornou uma mulher trans. O homem com daddy issues, ele tem o mesmo comportamento de uma mulher que vira um homem trans. Ele não se vê como homem, então ele exalta uma coisa chamada hipermasculinidade, que é o que as feministas chamam de masculinidade tóxica. Porque ele não se sente à vontade, porque ele não entendeu os aspectos emocionais de ser homem, e ele está emulando as rotinas e hábitos emocionais de uma mulher. Ele emula as rotinas e hábitos de uma mulher, só que ele está no corpo de homem, então essas rotinas elas não condizem com quem ele é. E aí, para compensar, ele simplesmente vai exagerar em alguma área. Alguns vão acabar na bebida, outros vão acabar se matando no trabalho, outros irão acabar se matando na sexualidade, mas geralmente o cara com daddy issues, ele se envolve em tudo de ruim, porque ele tem um problema de formação.
ele não teve um pai para equilibrar a visão de mundo da mãe, e agora ele tem que se virar com o que ele tem para ter a sua visão de mundo estável. Uma visão de mundo e uma forma de se emocionar com o mundo que condiga com o corpo masculino que ele tem. E presta bem atenção. O cara que não teve um pai de verdade para ensinar isso, ele vai ter... As pessoas ficam falando, né? As mulheres estão no carrossel. O homem com daddy issues, ele vai tentar viver no carrossel o máximo que ele puder. Ele vai tentar ser o carrossel o máximo que ele puder. Porque ele tem uma visão de mundo feminina. Ele não é homem. Ele é uma mulher com bolas. E ele não sabe disso. Ele não sabe que ele está emulando o comportamento da mãe dele e das mulheres que ele conhece. Porque ele não teve como se desenvolver como homem. E isso que eu estou falando, não adianta. O cara pode ter a quantidade de habilidade técnica que for, ele pode ser o melhor engenheiro do mundo, ele pode ser campeão de jiu-jitsu, isso são habilidades técnicas, isso são coisas externas, ele pode ser faixa preta do caralho de asa, não importa, porque o aspecto emocional dele é anterior, a formação emocional dele é anterior à formação técnica que ele tem. Ele pode ter todas as profissões masculinas do mundo, ele pode ser o The Rock, ele pode ser o Henry Cavill, não importa quem ele é por fora e a habilidade técnica que ele tem, porque por dentro as emoções dele funcionam como as emoções de uma mulher, exatamente porque ele não teve um pai que, igual o Michael Kyle fez, equilibrou a balança e puxando ele para o potencial masculino que ele tem. E eu percebi que esse é o maior problema da esfera dos homens. Eu percebi isso. Ouvindo os produtores de conteúdo, eu percebi que os produtores que tiveram um pai que funciona, um pai que bom, assim, nem que seja um pai 1.0, que eu fico brincando com você, né? Tem um filho 1.0, pai básico, assim, pacote básico de pai. Eles são os menos extremistas. Eles são aqueles que têm um discurso mais ponderado. Eu reparei esse padrão. Quanto mais extremo é o discurso, mais daddy issues o cara tem. Quer ver um que falou, vi uma vez no vídeo? O Guaxinim. O Guaxinim falou que a mãe dele divorciou do pai e durante anos ele ficou com raiva do pai porque a mãe colocou na cabeça dele que o pai não valia nada, e aí ele, durante anos, ele era o defensor da mamãe. Aí ele cresceu, se fudeu nos relacionamentos, e aí o que aconteceu? Ele aprendeu da pílula vermelha, foi lá conversar com o pai que ele achou estranho, e ele ouviu o lado do pai. Quem ensina a ouvir dois lados de uma história não é a mãe, é o pai, é ele que ensina. Se um homem não sabe fazer isso, ele vai se fuder. E por que um homem é o cara que ensina você a ver os dois lados de uma história? Porque o homem, se a mulher estiver grávida, é ele que vai ter que segurar a pendenga. Então ele não vai querer assumir riscos que ele não entenda, riscos desnecessários. Apenas homens que não entenderam seu papel de homem vão fazer essa besteira. E aí o Guaxinim ouviu o lado do pai dele, e aí a raiva que ele sentia do pai não some, direcionou para a mãe. Eu vi ele falando isso em vídeo. Outro dia eu vi um produtor desse jovem falando: sou filho único de mãe solteira, daddy issues, não tem pai. E aí você começa a reparar, todo produtor de conteúdo grande, extremo, ele tem um problema na formação da masculinidade dele. Esse extremismo que ele está tendo, ele está tentando compensar. É uma forma do corpo trazer ao equilíbrio emocional. É natural, é normal, mas se você não souber disso, você pode estar lidando com um produtor de conteúdo que às vezes você é fã, mas o cara simplesmente tem problemas não tratados e ele usa o canal dele como terapia. E você tá ali achando que tá seguindo alguém que tá te guiando, mas na verdade você tá sendo guiado para o inferno e vai se fuder depois mais ainda. Por isso que eu sempre trago esse papo de você colocar as emoções no lugar aqui no canal.